Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos alunos, dependendo da hora que vocês estão assistindo esta aula. Bom, a aula de hoje, a de número 9, é uma aula muito importante, uma aula muito atual. Formas de prospecção para advogados criminalistas. Esse é um tema que hoje em dia é muito vasto, né? Na época que eu comecei era só o boca a boca, era o cartãozinho manual, indicação de parente, etc. Hoje tem aí uma gama de produtos que nós vamos falar adiante. Então a melhor forma de captar clientes é construir confiança e não promessa, certo? A confiança vem do resultado positivo, isso é uma lógica, né? Ou de um meio resultado positivo, de uma prestação de serviço boa que não foi tão vultuosa para o cliente. É, enfim, uma pessoa ficar satisfeita com o seu serviço. A promessa não enche barriga. Objetivos da aula: compreender as formas éticas e eficazes de prospecção de clientes, como fortalecer a reputação profissional e como utilizar o marketing jurídico com sobriedade e propósito. Pois bem, continuando, o que é a prospecção jurídica? É o conjunto de ações que conectam pessoas com problemas jurídicos e advogados com soluções reais. Não é vender serviços, é ser lembrado pela competência e pela confiança. Hoje, a gama de situações, o leque de situações para você prospectar, para você obter o cliente é muito grande. Tem as redes sociais, tem os clubes de serviço, tem os amigos da faculdade ou de outra faculdade que você fizer, do futebol, do basquete, do tênis, tá? Você só tem que mostrar competência. Para você ter competência, você tem que estudar. Depois de formado, a gente estuda mais do que na faculdade, às vezes muito mais. Tipos de prospecção: boca a boca, reputação e experiência. Essa é uma modalidade que está praticamente em desuso. Ainda existe espaço para isso, né? Então, você atendendo bem o cliente, ele vai falar para o vizinho dele, vai falar para o sobrinho dele, etc. Em cidades pequenas é muito mais fácil. Em cidades grandes é muito complicado. Eu sei, às vezes você mora num condomínio que as pessoas nem se conhecem, né? Sei lá, um bloco de edifícios que tem aí 3, 4 mil pessoas, 2 mil pessoas, que você conhece sequer 20 pessoas. Então é difícil, mas ainda existe, você tem que ainda investir nisso. Não digo dinheiro, mas investir assim, numa boa reputação e nesse expediente. Indicação, confiança e credibilidade. Também é mais ou menos já como falado no boca a boca, né? Você tem que mostrar eficiência para ter a confiança das pessoas. Então um indica para o outro. Parcerias. Bom, aqui começa já um modo mais atual de prospectar, de arrumar cliente para você. Parcerias com colegas de outras áreas. Isso é muito importante. Então tem aqueles grupos de advogado do estado de São Paulo, do Piauí, do Mato Grosso, né? Tem, aí você, hoje em dia a gente pode trabalhar em qualquer estado aqui via internet, então você põe lá, né? Sou advogado criminalista, conversa, tudo, então ela arruma um serviço criminal para você, você arruma um serviço bancário, civil, previdenciário e etc. Então a parceria com colegas na internet e fazer parte de grupo de advogados é muito interessante. Presença digital. Bem, aqui está o X da aula e dessa questão toda. Então, você tem que se manifestar digitalmente em todas as plataformas: Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, todas que tem por aí, todas, YouTube. Tem certas regras, por exemplo, o YouTube você não vai poder fazer vídeo ao vivo, você com 50 seguidores, mas você vai pondo ali o seu vídeo, vai pondo ali as suas experiências, os seus estudos, certo? Tem que ter uma presença digital forte, que essa presença digital vai lhe trazer muitos e muitos clientes, e vai chegar uma hora de você escolher e fazer a parceria com um amigo e repassar o serviço. Então isso é muito interessante.
E sorte de vocês que são mais novos que vivem num mundo desse. Eu sou formado na segunda metade da década de 80, mas logo no começo, 86, 5, 6, e não peguei, mal tinha o celular, né? Eu fui ter o celular, meu celular foi no ano de 94, tá? Então a gente vivia, eu dei sorte que meu pai era médico na cidade, diretor de hospital, tinha um nome feito, então eu fui uma exceção à regra. Tem muitos amigos meus que, muitos não, quase 99% da faculdade que eu fiz foi preparada para concurso. Eu cheguei a passar um concurso de delegado de polícia, fui até escalado para Montes Claros, Minas Gerais, quase divisa com a Bahia. Todos eles foram advogados, juízes, desembargadores, foram, já estão até aposentados alguns, muitos poucos advogados, justamente porque não tinha essa imensidão, esse campo sem fim que tem hoje. Acho que se tivesse, nenhum deles teria feito o concurso. Tá? Então a presença digital é importante e vocês têm que investir nisso. Isso às vezes não é preciso muito dinheiro, vai requerer tempo de vocês, mas é muito bom e tem que ser feito. A prospecção boca a boca, agora vamos falar de uma por uma. A mais poderosa e duradoura forma de prospecção. Eu tenho cliente aqui da década de 80 e 90 que hoje, em 2025, vem atrás de mim, vem ainda, filho, irmão, entendeu? Justamente por causa do boca a boca daquela classe, aquela altura do campeonato. Estratégia prática: atender, acolhedor e humanizado. Ficou difícil, né? Porque você tem muitos que não tem mais escritório físico, como eu estou aqui num escritório meu físico. Então toca a campainha aqui no centro da cidade, eu vou, atendo. Então eu atendo, acolho, dou ouvido, às vezes uma velhinha vem aqui somente para se lamentar de alguma coisa, tudo, eu estou aqui, sou todo ouvidos para ela. Entendeu? Isso ainda existe, uma cidade pequena ainda existe. Uma cidade grande é difícil, mas às vezes acontece. Então você dê ouvidos a todo mundo, seja educado, atencioso. Cumprimento de prazo e comunicação constante. O cumprimento de prazo também é muito difícil. A gente faz o cumprimento de prazo via diário oficial, é aquela luta tudo. Mas agora com o EPROC, que vai ser nacional, o EPROC, eu ainda não comecei no EPROC, já tenho ele, tudo vou começar a fazer agora, mas ele tem a comunicação dos prazos, então vai ficar mais fácil. Mas ao mesmo tempo tem lá a sua agendinha do prazo e comunica com o cliente, atende o cliente, entendeu? Não dê voz e ouvido ao cliente. Um cliente bem atendido se torna seu porta-voz. É uma verdade sem fim, ele vai te falar bem a vida inteira. Indicação: é baseado na confiança e nos resultados entregues. Aqui é um pouco diferente, né? Não basta só a sua atenção, né? Você tem que ter um resultado. Então, tratar um cliente como um relacionamento duradouro. Você não pensa no cliente só naquele momento. Ah, eu vou fazer a revisão criminal aqui para esse cara, vou tirar ele para fora e não vou fazer mais nada, descarto ele. Não é isso. Não é isso. Se ele vier ali fazer uma visita, você atende. Se ele vier trazer um caso, você atenda. Nem que for para dar um palpite. Fala, eu não estou fazendo essa causa, mas eu acho que deve ser assim, você procura fulano. Seja atencioso. Tá? Manter contato respeitoso com antigos clientes. Tá? Se você mora no condomínio, às vezes tem um parquinho, você está com um filho seu, cruza com o seu cliente lá, oi, como vai? Tudo bem? Está tudo em ordem? Tá? Agradecer e reconhecer indicações recebidas. Indicação natural, que a gente chama isso, é consequência de um trabalho bem feito. Tá? Isso afaga o nosso coração, entendeu? Pelo menos a mim, eu fico muito grato quando as pessoas antigas vêm até mim falar alguma coisa, pelo menos um bom dia, uma boa tarde. Parceria com os outros advogados, isso aqui é muito importante. Isso aqui você tem que pôr como pauta principal aí no seu escritório e para fortalecer o seu montante de trabalho. Parceria é colaboração e não concorrência. Às vezes você pode fazer uma parceria com um advogado de outro aspecto, trabalhista, bancário, previdenciário, e ele não é seu concorrente. Tá? Às vezes você vê o sucesso dele, quer fazer alguma coisa dele, mesmo assim, ele vai ser um parceiro e não um concorrente. Um exemplo, ou vários exemplos. Um civilista pode indicar um caso penal e você, na sua função criminal, pode indicar um caso civil.
Cria uma rede de colegas confiáveis. A advocacia cresce em conjunto, não é verdade? Tudo cresce em conjunto, tá? E o advogado, por mais que tenha alguns que gostam de falar mal de advogado, a classe dos advogados é feita por pessoas do bem. Prospecção digital, marketing jurídico e ético. Bom, aqui é o X da nossa questão. Essa é a advocacia do futuro e isso é o que vocês têm que focar também. O nosso código de ética tem um provimento, né? 205/2021 da OAB. Nós temos que agir dentro daquilo que está ali estabelecido. Permite o uso das redes sociais com sobriedade e caráter informativo. Então vocês podem fazer as lives, podem fazer os rios nas bases, sempre com caráter informativo. Olha, saiu uma nova legislação sobre isso, sobre aquilo. Tá? Você está informando. Ou teve uma decisão, uma jurisprudência do STF, do STJ sobre isso, sobre a nossa revisão criminal, aceitou outras coisas, tem que informar. Venda, autopromoções e promessas de resultado. Autoriza conteúdo educativo, técnico e de valor social. Ensine para atrair, informe para fidelizar. Então, vocês têm que ter uma marcação forte no digital, no marketing jurídico e ético. E a OAB abriu essas portas para a gente, tá ok? Tem que ser feito. Redes sociais com propósito. Aqui, eu vou falar alguma coisa, até parece uma crítica, se alguém faz desse jeito, eu peço até desculpa. Mas eu sou advogado, você é advogado também. Eu não sou bailarino. E você também não é bailarino. Esse negócio da dancinha no TikTok, isso aí não funciona, né? Não precisa de dancinha, precisa de conteúdo com propósito. Então você vai lá fazer sua live para dar uma alternativa para aquela pessoa. Por exemplo, teve o pacote anticrime, né, recente, assim, 2018, 2019, teve o acordo de não persecução penal. Então você pode informar, olha, você que não consegue ter peito para encarar um processo penal, um processo criminal, você pode fazer um acordo de não persecução penal. Eu sou contra, eu vou até o fim. Agora teve uma decisão do ministro Dias Toffoli que fala que o acordo de não persecução penal pode ser feito até no recurso. Entendeu? Então, isso é uma informação. Você compartilha, você vai estar mostrando conhecimento e empatia. Estratégia. Compartilhe bastidores da advocacia sem expor clientes. Então estou eu aqui falando com você, eu posso pedir para minha companheira, tira uma foto aqui, mostra aqui eu dando aula sobre o curso de revisão criminal, tá? Não tem problema, tá? Pode compartilhar, sem expor clientes. É lógico que se eu estiver aqui atendendo o cliente, ouvindo, o advogado não é o padre, mas é como se fosse. E eu não vou tirar foto dele, né? Publique informações úteis e humanizadas. Informação não é aquela uma jogada ao vento, é uma que vai servir para alguém. Mostre autoridade com simplicidade e coerência. Nós temos que ver que na vida ninguém é mais do que ninguém. Certo? Porque no nosso caixão não vai ter a gaveta. A saudade do meu pai é grande, mas eu nunca vou ter de volta. A seriedade também gera engajamento. Posicionamento como autoridade. Fale sobre temas que domina. Isso é importante. Você não vai querer se meter, falar sobre coisa que você não tem um amplo conhecimento, um domínio forte. Mantenha constância e coerência. Constância é todo dia postar alguma coisinha. Use uma linguagem acessível. O juridiquês acabou. Eu sou um cara que de vez em quando estou falando, estou fazendo explicação oral e falo um monte de juridiquês. Isso não é mais para ser feito. Participe de eventos e discussões jurídicas. Sempre que tiver um simpósio aí na sua cidade, um encontro, vá. Desde que você possa ir, vá. Seja lembrado pela competência e não pela vaidade. Se você é uma pessoa vistosa, bonita, meus parabéns para você. Mas não procure fazer disso o seu carro-chefe. Procure fazer disso o seu conhecimento. A autoridade não se impõe, se constrói. O que evitar? Expor clientes ou processos, como eu falei. Não vai falar, eu estou defendendo fulano de tal ali no jogo de tênis no clube, isso não tal, mas bobagem.
Usar frases apelativas. Garantimos absolvição. Não queira ganhar clientes com essa bobagem. Entendeu? Não faça isso. Ostentar bens, carros ou dinheiro. Isso também é uma besteira sem fim. Comprar um carro luxuoso. Compre o carro que dá para levar a sua esposa e os seus filhos. Eu tenho 3 filhos pequenos. Eu sou um cara simples, andava em carro comum. Comprei um carro um pouco maior para levar a minha família. O carro é feito para nos trazer e nos levar. Fazer promessa de resultado. Outra bobagem. Você promete trabalho, afinco e dedicação. Copiar conteúdo alheio. Isso aí jamais. Eu tenho falado durante esse curso aqui que você tem que ter a sua impressão digital. O juiz, o desembargador vai saber, poxa, aquele fulano é lá, aquele lá do Triângulo Mineiro, lá de Uberlândia, papapá, entendeu? Vai falar. O respeito e a ética é o maior diferencial do advogado moderno. Eu poria mais uma coisa aqui, a humildade. Ferramentas de apoio. WhatsApp Business Profissional. O WhatsApp tem aí certas ferramentas que podem ser muito úteis. Site ou página de apresentação. Também tem que ter. Faça um site, não precisa ser luxuoso, mas ali põe ali a sua foto do seu escritório, atendo tal dia, atendo tal hora. Tem as inteligências artificiais que podem te ajudar, mas nada para vislumbrar os outros. Não saia da sua alçada de poder. Entendeu o que eu estou falando? E-mail institucional. Então, um e-mail separado para a sua advocacia e um e-mail pessoal para a sua vida. Um blog ou uma newsletter jurídica, importantes também. Perfil no Instagram e LinkedIn com identidade visual coerente, né? Uma foto sua de terno, de camisa social, explanando alguma coisa referente à sua profissão. Organização também é marketing, talvez seja o melhor deles. Síntese da aula. Então, nós falamos evidentemente sobre a prospecção nessa aula. Vocês já estão bem adiantados no curso de revisão. Então, focar nisso. Estratégia, indicação, parceria, posicionamento digital, como ser lembrado e nunca esquecer, a advocacia criminal não se vende, se constrói. Caros alunos, eu agradeço e espero vocês na próxima aula. Um grande abraço.